Eu falo que cada mergulho é um flash. É importante você fazer essa divulgação para mostrar que está mudando o cenário. A região precisa saber que o seu município está criando um cenário favorável para receber empresa. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a atrair empresas, gerar emprego, renda e o aumento da arrecadação municipal. E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito importante para esse processo de trazer empresas. Como divulgar seu município para atrair empresas? É uma pergunta que eu recebo sempre dos meus alunos, dos cursos que eu tenho e de clientes que querem contratar aí a minha mentoria VIP para atrair empresas. Como que eu vou divulgar meu município para atrair empresas? E aqui eu vou explicar a parte que eu faço para preparar o município para essa divulgação. Dentro da minha metodologia, que é Acelera Polis, chama Acelera Polis, né? Polis em grego significa cidades. Então, para quem já conhece a minha história, dos municípios que eu já ajudei a atrair empresas, eu apliquei a mesma metodologia. Na minha metodologia tem a divulgação. Como que eu construí essa metodologia de divulgação dos municípios? Primeiro, quando eu comecei a fazer o trabalho nos municípios, a primeira coisa que eu sugeri, tanto em Salto, em Capela do Alto, Salto Pirapora e outros municípios, foi: precisamos avisar a todos, ao maior número possível de pessoas, que essa gestão tem essa missão, tem seu plano de governo, gerar emprego, renda, atrair empresas, enfim. Quando eu estou ajudando na elaboração de um plano de desenvolvimento econômico, eu penso nisso também e ajudo os municípios a fazer essa divulgação. O primeiro passo é fazer esse anúncio. Por exemplo, na cidade de Salto, quando eu assumi como secretária municipal de desenvolvimento econômico e o prefeito pediu, para que a gente fizesse essa missão de atrair empresas, eu sugeri, logo no segundo mês, acho que comecinho de fevereiro, da gente realizar um grande evento. Então nós fizemos um encontro empresarial, um café com o prefeito, onde ele falou um pouco, resumidamente, do que ele pretendia no seu plano de governo, mas voltamos para o desenvolvimento econômico, a missão de atrair empresas, valorizar as empresas existentes, gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal. Então, ali eu já planejei esse evento de uma forma que nós enviamos convites para todas as empresas da cidade, associação comercial, industrial, todas as entidades de classe, jornais locais, jornais regionais, mídia regional, divulgamos em tudo que a gente já podia o evento. O evento contou com a presença de mais de 400 pessoas. Então, nós tínhamos a equipe da prefeitura que já fotografou, depois divulgou nas mídias, né? Na época, no site da prefeitura, nos jornais locais. Na época não tinha ainda muito essa questão do marketing digital, enfim, divulgamos toda a forma que nós podíamos, e daí depois eu pegava o link daquela matéria que tinha saído no site da prefeitura, e às vezes que tinha saído em jornais locais, encaminhava para todos os servidores, encaminhava para todos os contatos que eu tinha por e-mail. Eu fazia, né, um trabalho e pedia para a minha equipe divulgar para o maior número de pessoas. Eu falo que cada mergulho é um flash. Então, a partir daí, todas as reuniões que nós fazíamos com indústrias, as visitas que nós fazíamos às empresas locais, a gente ia divulgando. E na cidade de Salto, nós começamos a fazer esse trabalho, e no primeiro ano de gestão, nós anunciamos em torno de 20 empresas. E na época, o prefeito já tinha combinado com a mídia local de criar um dia, ele tinha um dia da semana, que ele atendia todo e fazia uma coletiva de imprensa. Até ele queria dar oportunidade para todos receberem as notícias, então ele criou do planejamento dele essa forma de divulgar. Então, quando nós tínhamos alguma empresa para anunciar ou falar alguma coisa, eu como secretária tinha esse horário junto com o prefeito para divulgar. Então, a gente divulgava, se tinha uma empresa nova que tinha assinado, que tinha resolvido vir na cidade, a gente convidava a empresa para apresentar. Então, nós criamos
essa maneira de divulgar as empresas. E foi muito bacana que nós começamos até a contar. A nossa gestão divulga a primeira empresa, a segunda, a 20ª empresa, até que nós fomos, né, chegar no número de mais de 50 empresas. Então, tudo que nós fazíamos, a gente começou a divulgar, porque quando a gente fala que vai mudar o cenário, e você já deve ter passado por isso, você gestor, prefeito, se não passou, vai passar. No nosso caso, o prefeito de Salto queria trazer mais empresas. E o que a gente ouvia no começo, inclusive da própria equipe? Vai dar certo não, vai dar certo. Salto está perdendo muita empresa para Itu, para Sorocaba, para Indaiatuba. Não vai. Salto já virou uma cidade dormitório. E não vai dar certo. Então, o negativo prevalece, parece, né? Parece que quando tem uma coisa errada, as pessoas acreditam mais no negativo do que no positivo. Então, eu pensei comigo, tem que começar a divulgar. Divulgar primeiro para os nossos funcionários, depois para as empresas, para as associações. Nós começamos a fazer isso e deu muito certo. Porque, a partir disso, eu comecei a atender empresas que começaram a saber que tinha algo diferente na cidade de Salto. O que está acontecendo? Então, começou a dar credibilidade, cada anúncio que a gente fazia. Então, a gente criou o hábito de fotografar tudo para divulgar e mostrar que o cenário estava sendo modificado. E ali nós tivemos o resultado exitoso. Em 4 anos, 53 empresas, que juntas geraram em torno de 6.500 novos empregos. Mudou o cenário da cidade, ajudou a aumentar o faturamento. O faturamento de hoje da cidade, a arrecadação é bem maior. Se você for pegar, as empresas que nós trouxemos ajudaram muito nisso. Pois bem, depois eu fui repetir a mesma metodologia, todo mundo conhece a história que me segue aqui, na cidade de Capela do Alto. E nós começamos a fazer a mesma coisa, a divulgar. A divulgar porque a própria cidade não acreditava, as pessoas que moravam, empresários não acreditavam, não conheciam a cidade não tinha infraestrutura, né? Até hoje, às vezes, tem pessoas que não acreditam que tem empresas, né? Precisa ir lá onde tem as empresas funcionando e mostrar. Então, é importante você fazer essa divulgação para mostrar que está mudando o cenário. E quando a gente fala de fazer a divulgação, eu já vi que às vezes ou um gestor ou até um prefeito pensa, vamos divulgar em grandes jornais, ou a gente não tem verba para isso. E eu estou aqui para dizer que não precisa, se você não tem um material para gastar com tanto marketing. Comece a divulgando, ainda mais hoje que facilita, né? Nós temos o Facebook, o Instagram, tudo. É divulgar de uma forma sem custo. Primeira coisa que eu sugiro também é começar a divulgar para os próprios servidores, que são as pessoas que precisam saber também, sabe? Tem prefeitura que tem 700 funcionários, tem prefeitura que tem 800, tem prefeitura que tem 500, tem prefeitura que tem 2.000, 3.000. Então, olha, você precisa fazer essa informação chegar para a tua equipe, porque se eles começam a acreditar, eles vão repassar essa informação também. E às vezes até pedir, olha, divulgue para sua rede de contatos, faça isso. Então, eu fiz isso e ajuda muito. Então, é importante porque eu lembro que na cidade de Salto eu comecei a receber muitas empresas que ficaram sabendo do cenário. Depois a gente divulgava que empresas vinham, então prefeitos, gestores queriam até vir em Salto para aprender a fazer o que a gente estava fazendo diferente, que estava dando resultado. Depois em Capela do Alto a gente começou a divulgar, a gente recebia muitas empresas que tiveram interesse em Capela do Alto. Na primeira gestão do prefeito foram anunciadas mais de 30 empresas, 32 empresas na verdade, mas nesse período nós atendemos mais de 300 empresas interessadas no município. Começou a fazer um barulho, eu falo que cada mergulho é um flash, né, na nossa linguagem aqui, do nosso método. Então, nós começamos a divulgar. E em Capela do Alto, uma vez, apareceu um empresário, ele foi direto lá na prefeitura. Ele falou, olha, eu sou empresário do segmento, eu trabalho com concreto e eu tenho já uma rede, mas eu quero abrir uma loja aqui na região de Sorocaba. Eu estou pronto para abrir a loja porque eu quero atender meus clientes, ficar mais perto. Mas eu estava vendo, né,
talvez abrir em Sorocaba, aqui na região, mas eu fiquei sabendo de que aqui em Capela tem um barulho. Que barulho? Me falaram que é um barulho, que está vindo muita empresa, eu vim confirmar se é verdade. Chegou no gabinete. E daí, na época, o chefe de gabinete atendeu, passou o contato para que eu marcasse uma reunião, né, para atendê-lo e explicar. E na época eu atendi esse empresário e falei para ele, realmente, nós criamos um programa, Capela não tinha muita empresa, mas na época tinha 20, já tem 20 empresas que resolveram vir para cá, vão começar a construir, mostrei, tinha as informações, e se você quiser a gente pode te ajudar a verificar. Ele falou, eu já cheguei até a ver um terreno para alugar, mas antes de alugar, de fechar o negócio, eu queria saber se isso era realmente verdade. E essa empresa foi para Capela do Alto, ela é uma das 32 empresas, e ela gera emprego, renda. Então foi uma empresa que ela montou e ela começou. E no período que, inclusive, chegou a pandemia, que tudo fechou, Capela do Alto, inclusive, já com as empresas que nós estávamos tratando, né, que foi de 2017 a 2020, elas estavam começando a construir. E na época da pandemia, a atividade de construção não parou. Então, nessa época, nós fizemos um evento, nós fizemos um encontro empresarial, isso um pouquinho antes da pandemia, para, inclusive, apresentar as empresas novas que estavam chegando e as que tinham. E esse empresário fez contato com essas empresas e acabou fechando o negócio de fornecer o concreto para muitas dessas empresas. Então, ele implantou, ele gera emprego hoje, aumentou ali a quantidade de emprego. Recentemente, ele me contou que fez novos investimentos, enfim. Vocês percebem a importância de você começar a fazer barulho, a começar a divulgar esses passos, que seja o pequeno passo que você está mudando o cenário, porque as empresas, a região precisa saber que o seu município está criando um cenário favorável para receber empresa. Muitas empresas que eu atendi, e nesse processo todo, que eu já atendo empresa para várias cidades, eu já atendi mais de 1.000 empresas, elas sempre reclamam, e até hoje, viu? Nesses dias eu tive uma reunião com um representante de uma rede forte, e ele comentava que uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade boa, grande, faz feiras grandes de evento, ele está com um processo há mais de um ano para poder abrir uma loja dessa franquia de fast food famosa, internacional, e não liberam para ele o processo. Então ainda existe muita falta de interesse, às vezes, da prefeitura de verificar o que essa empresa vai oferecer de emprego. Não existe um interesse em dar celeridade, em atender a empresa. Por isso que eu, como secretária, apliquei isso e ensino hoje as prefeituras a fazerem, né, os prefeitos a fazerem suas equipes, a trazer o atendimento da empresa, essas novas, essas maiores, inclusive, para dentro do gabinete. Porque você vai ouvir o que a empresa precisa, depois você vai preparar a sua equipe para atendimento, para incentivar a desburocratização. Então, você pode contar com muito apoio para isso. Então, você precisa divulgar que você está criando esse cenário. Então, quando empresas que sabem que em algumas prefeituras elas vão encontrar dificuldade, quando elas sabem que uma prefeitura está com esse interesse de atender bem a empresa, de dar celeridade em seus processos, que tem um gabinete aberto, ela prefere ir para essa cidade, que ela sabe que ela vai perder menos tempo, ou seja, tempo para a empresa é dinheiro. Então, você começa a divulgar que você está criando eu oriento. Então, em várias cidades, quando eu comecei a fazer a mentoria, eu comecei a divulgar isso, né, essa metodologia. E eu lembro um case que nós fizemos em Salto de Pirapora, quando o prefeito quis contratar meu serviço, eu ensinei a fazer isso e ele começou a divulgar. Mas na mesma semana, a equipe lá do desenvolvimento econômico comentou que recebeu contato de uma empresa, de duas empresas, uma de fora, que viu a foto do nosso trabalho, que a gente estava elaborando um plano, que o prefeito tinha interesse de trazer novas empresas, quis saber do que se tratava, foi até a prefeitura e é uma das empresas que
que fechou contrato para ir para Salto de Pirapora. E depois uma outra, a própria equipe conta que uma empreendedora do município viu essa matéria, fez contato com um membro da equipe de desenvolvimento que ela conhecia, ela tinha estudado com ele e falou: nossa, fulano, eu vi aí que o prefeito está com um apoio para as empresas, eu abri uma pequena empresa, uma microempresa, eu faço aquele material, aquela fita adesiva, sabe aquela fita larga que a gente usa para colar embalagem? Ela falou: eu tenho uma pequena empresa, microempresa, e eu queria crescer essa empresa. A equipe prontamente chamou essa empreendedora e ela veio ali, atendeu, ela conseguiu participar de um programa que o município tinha de incubadora. Ela foi para essa incubadora, saiu da casa dela, se eu não me engano, foi para essa incubadora e ela teve um apoio muito grande da prefeitura e, inclusive, no período da pandemia, o segmento de embalagem cresceu muito, então ela trabalhava com fita adesiva, ela teve um aumento de clientes e hoje ela tem um projeto para ir para uma área maior, vai começar a construir a fábrica. Olha como é importante você divulgar. Se na época o prefeito não tivesse ligado para essa dica minha, a equipe de comunicação não tivesse se atentado e fazer a lição de casa que eu ensinei, esses 2 empresários não tinham ido para o município. Então, no período que eu comecei a fazer o trabalho em Salto de Pirapora, começamos na pandemia, eu fiz mentoria online para ele e para a equipe. Nós fizemos um trabalho que começou segundo semestre de 2021 para terminar em dezembro, que seria um primeiro estudo, um plano mesmo de desenvolvimento econômico. E daí para a gente poder depois começar a divulgar o município, de fato, criamos leis, né? É essa metodologia que eu trabalho. Só que eles aplicaram tão bem aquilo que eu orientei, eu ensinava, eles faziam, que nesse período de que nós estávamos elaborando o plano de desenvolvimento econômico, que daí nós fizemos o lançamento em dezembro de 2021, 10 de dezembro, fizemos um grande evento com mais de 200 pessoas, foi matéria no jornal local, na rede de TV local aqui, TV Globo, né? A TV Tem lançou matéria. E o prefeito até conta, ele dá o testemunho, eu vou pedir para a equipe colocar o link aqui, que ele não imaginava que nesse período, enquanto a gente estava elaborando, nós conseguimos anunciar 7 empresas. Em números foi excelente, porque particularmente eu não esperava nada para esse primeiro ano. Eu esperava que os resultados aparecessem a partir desse evento. E, no entanto, desde que nós iniciamos o nosso trabalho de capacitação, os resultados já foram aparecendo. Então, as empresas já vieram para Salto de Pirapora, concessões foram feitas, vagas de emprego foram geradas. Então, todo esse trabalho que deu certo antes do evento, para mim já foi um plus a mais e que já demonstrou quanto esse trabalho, quanto esse projeto tem potencial. Nos primeiros 3 meses de consultoria com Eliana Moreira, Salto de Pirapora anunciou 8 novas empresas ainda em 2021. E até o momento, em outubro de 2022, foram 11 empresas anunciadas com o resultado da consultoria Acelera Polis. Várias dessas foram vendo essa divulgação que a gente fazia e foram lá conhecer. Enquanto a gente estava elaborando, olha o resultado que deu. Lógico que agora, lá em Salto de Pirapora, nós estamos na segunda fase, fazendo um trabalho mais... inclusive agora já temos o vídeo, fazemos a divulgação. Inclusive o município já está se preparando para abrir o distrito e o trabalho que nós estamos fazendo, eu acho que logo teremos que abrir o 4º, porque o distrito 3º que a gente vai abrir já tem empresas interessadas. Então, eu estou falando para vocês com conhecimento de causa. Eu apliquei, deu certo, eu ensino. Apliquei como secretária, como gestora da pasta e deu certo. Depois, quando eu fui convidada para ajudar outra prefeitura, ensinei para outra cidade, Capela do Alto, aplicou, deu certo. Apliquei em Salto de Pirapora, nós aplicamos em outros municípios, São Miguel Arcanjo, começamos a fazer esse trabalho, começamos a divulgar, as próprias empresas da cidade que queriam ampliar foram procurar, outras empresas ficaram sabendo também, fizemos o lançamento, tem um distrito lá e já temos empresas interessadas que vão para o município.
Então dá certo. Voltando ao tema aqui do nosso podcast, como divulgar seu município para empresas. Lembra que cada mergulho é um flash, cada ação dessa de desenvolvimento que você for fazer, começa a divulgar no Face da prefeitura, no site da prefeitura, divulga. Atendeu o empresário, fala para ele, podemos fazer uma foto? Divulga, olha, recebemos aqui no gabinete uma empresa que veio conhecer o município, mesmo que ainda ela não fechou, porque daí outras vão se interessar. Pode ser que uma venha, ela perceba que naquele momento não é o caso dela vir, mas num outro momento ela pode vir. Então, você precisa mudar o cenário, lembra? Porque se você não mudar o cenário, não sair dessa zona de conforto que foi criada, minha cidade não tem empresa. Minha cidade é do interior, é pequena. As empresas vão para grandes cidades. Na minha cidade não dá para trazer, porque não tem distrito industrial. Em todas essas cidades que eu ajudei, o cenário era assim. Nós começamos a mudar o cenário, começando a divulgar que aquele prefeito tinha vontade de mudar aquela realidade. E com isso vai fazendo, um vai falando para o outro, você vai atendendo a empresa, vai vendo. Tem uma empresa que não vai dar, tem aquela empresa que quer, está disposta, quer acreditar na cidade, investe na cidade, traz outra empresa porque ela está contente, uma empresa sempre traz outra, e assim se começa a mudar o cenário. Então, nesses anos todos que eu estou atuando diretamente no desenvolvimento econômico, eu conto desde quando eu entrei ali como gestora, eu já estou na gestão pública atuando diretamente nisso há 12 anos. E nesse período todo, eu já ajudei a levar mais de 120 empresas nos municípios, que juntas, elas geraram, estão completando aí 10 mil novos empregos. Então, eu estou falando como conhecimento de causa, eu apliquei esse método. E eu quero ajudar você, prefeito, a também atrair empresas, uma oportunidade de você gerar emprego para a sua cidade, para os seus cidadãos. Cada emprego que gera um indireto, você gera 3 indiretos, porque você vai melhorar a economia local e com isso aumentam-se as arrecadações ali dos impostos, a arrecadação municipal vai aumentar. Só que precisa dar o primeiro passo, né? Então aqui eu estou te dando umas dicas de como que dicas importantes, dando dicas importantes, valiosas, para que você começar a mudar o cenário do seu município. Continue nos seguindo no nosso podcast Atrair Empresas, que aqui eu darei dicas valiosas que você já pode aplicar de imediato e começar a mudar o cenário da sua cidade, gerar emprego, renda e aumento da arrecadação. Se você está gostando desse conteúdo, divulgue para os seus amigos prefeitos e para a sua equipe. E se quer saber mais como eu posso te ajudar, visite o meu site ilianamoreira.com.br.